Um dos maiores medos do investidor que está começando a conhecer os fundos imobiliários é o medo de perder todo o seu dinheiro. No entanto, os fundos imobiliários, eles possuem uma estrutura que torna esse cenário algo muito extremo, algo pouco provável de acontecer. Mas existe um risco sim que você pode ter um prejuízo significativo. E é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje, nós vamos entender se é possível você perder todo o seu dinheiro investindo em fundos imobiliários. Apesar de esse ser um cenário muito pouco provável de acontecer, existe sim um fato que você deve ter atenção, pois pode ter prejuízos significativos. Existe um aspecto que pode causar perdas parciais no nosso patrimônio, e esse aspecto é a alavancagem, que é o termo que a gente usa para o endividamento do fundo. E esse tema de alavancagem, de endividamento dos fundos imobiliários, ele gera muita polêmica, porque ele permite que o fundo imobiliário consiga adquirir alguns imóveis que de outra forma não seria possível, além de ele conseguir potencializar os resultados do fundo. Só que esse é o lado positivo. O lado negativo é você aumentar o risco do fundo pelo aumento da dívida. Então, se você não conseguir, por exemplo, honrar suas obrigações futuras, isso pode prejudicar os rendimentos, que é um dos motivos que todos nós investidores buscamos em fundos imobiliários, né? Aquela renda mensal recorrente. Então, se isso for prejudicado, em alguns fundos isso acontece, você já tem um prejuízo significativo, e é por isso que realmente gera muito polêmica de pessoas que não querem que os fundos se endividem, né? Porque pode prejudicar os rendimentos se realmente não for feita uma boa gestão, mas por outro lado, tem outras pessoas que acham interessante porque podem potencializar os retornos dos fundos imobiliários. E esse endividamento do fundo imobiliário ele acontece basicamente por um CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou seja, um título de dívida de crédito privado. Só que para ficar mais fácil o nosso entendimento, vamos trazer esse exemplo prático como se fosse basicamente um empréstimo. Então digamos que o fundo imobiliário tem 100 milhões em dívidas. Esse é o valor total, né, o valor original da dívida. E a gente vai ter as parcelas, né, que para pagar essa dívida, que vão ser as amortizações. E essas amortizações, elas serão corrigidas por exemplo, pelo CDI ou pelo IPCA. E o que acontece? Essa dívida de amortização, ela tem que ser paga com o caixa do fundo, ela não pode ser paga com receitas. É aí que já entra uma situação muito complicada, porque se o fundo não tiver caixa para pagar essas amortizações, pode realmente complicar a saúde financeira do fundo e prejudicar os rendimentos que eles pagam. E além das amortizações, vai ter os juros que vai incidir sobre o montante devido, e esse valor sim já é possível pagar com as receitas do fundo. Então vejam como é que funciona o endividamento do fundo, né? A gente vai ter as amortizações mensais corrigidas por IPCA ou CDI e que a gente tem que utilizar o caixa para pagar essas amortizações. E a gente também vai ter os juros mensais, que são juros cobrados sobre o montante devido que a gente vai ter que pagar com as receitas. Então aí já tem uma dinâmica muito interessante para você avaliar se você vai conseguir ou não fazer um bom investimento pelo endividamento do fundo, né? Assumindo uma nova dívida para comprar um imóvel, por exemplo. E como é que a gente faz para entender se uma operação dessa faz sentido para o fundo, se vai trazer retorno positivo? É muito simples. O fundo imobiliário ele vai emitir um fato relevante, um comunicado para os cotistas dizendo que pretende comprar um imóvel X lá em São Paulo, por exemplo. Mas para isso vai ter que contratar um CRI, né, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, que vai ser uma dívida. E aí como é que a gente faz para saber se vale a pena ou não? É muito simples. Lá nesse comunicado vai ter, por exemplo, o cap rate, que é a taxa de capitalização, que vai ser basicamente a taxa de retorno. Então se a gente entender que o cap rate vai estar lá dizendo que é 10% e a dívida, os juros vai ser 8%, a gente entende que vai fazer sentido, vai gerar valor para o fundo, tá certo? Então basicamente isso. Claro que existem termos mais técnicos, existem prazos, outras coisas também atreladas, as correções que vão ser aplicadas no endividamento, enfim, o aluguel que você vai ter, por exemplo, nesse fundo imobiliário ou para vender no futuro, como é que vai ser corrigido? Você tem que casar essas coisas, né? Então é um pouquinho mais complexo, mas basicamente se resume a isso. Você vai investir no imóvel que você vai ter um estudo dizendo que ele vai trazer um valor de 10% e você tem uma dívida que vai ser financiada a 8%, e aí você realmente tem uma taxa de retorno maior e esse investimento deve fazer sentido. Mas e se o fundo não tiver caixa para pagar a dívida, não tiver caixa para pagar os rendimentos, tiver numa situação financeira muito ruim? Esse fundo imobiliário pode quebrar? Ele pode, mas a situação é um caso muito extremo, é um cenário pouco provável, como eu falei para vocês no início do vídeo. Se isso vier a acontecer, de uma saúde ficar muito ruim,
o fundo imobiliário tem algumas opções. A primeira delas é fazer uma nova emissão no mercado para captar dinheiro e honrar as obrigações e talvez pagar alguma coisa de rendimento. Se não fizer isso, ele pode vender os seus imóveis, né? Então os fundos imobiliários hoje têm 10, 20, 30, 40 imóveis, então pode vender imóveis para honrar suas obrigações de dívida. E por último, pode renegociar essas dívidas. Então você vai ter um banco ali, uma instituição financeira que tem uma dívida, você pode acabar financiando, renegociando essa dívida para depois, né? Então o fundo imobiliário pode se financiar de uma outra forma, pagar essas dívidas e jogar mais para o futuro, tá certo? Então realmente, por isso que é muito difícil o fundo imobiliário quebrar, uma situação muito extrema. A gestão, a administração teria que errar a mão demais para que isso acontecesse, tá certo? Mas existem casos que já aconteceram, existe mais em fundos que tem um risco maior de desenvolvimento, mas quando você já tem, por exemplo, um portfólio de 10, 15, 20 imóveis dentro do fundo rodando, é muito difícil disso acontecer. A gente passou um momento muito difícil da pandemia, vacância enorme, shopping center, lajes corporativas, a maioria dos fundos sobreviveram, na verdade quase todos sobreviveram, foi só um momento difícil e agora estão retomando. Então realmente você investir em fundo imobiliário é muito seguro, você deve ter uma tranquilidade enorme porque você vai estar diversificado. Imagine só, se você compra um fundo imobiliário só que tem 10 imóveis e você tem mais 8, 10 que tem 10, 15, você vai ter centenas de imóveis na sua carteira. Então se um der problema, você vai estar tranquilo porque você vai estar diversificado, o patrimônio vai estar seguro, de certa forma não vai ser uma perda que vai lhe prejudicar diretamente, tá certo? Então realmente a diversificação, o fundo imobiliário, a própria estrutura dele de realização, como é que ele foi criado realmente permite uma segurança maior, que mantém uma saúde financeira, tá certo, nas suas operações. E pelo vídeo hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O objetivo era realmente mostrar para vocês que o fundo imobiliário é um investimento muito seguro, ele é muito robusto, né? A sua estrutura como um todo funciona para que ele dê certo, não que dê errado. É muito difícil você fazer que nem a ação, realmente especular muito em cima, fazer operações super alavancadas, tá bem? A estrutura é diferente, tem a legislação, enfim, tem um monte de estruturas e de ferramentas que a gente consegue entender e verificar se realmente o fundo pode quebrar ou não, e é uma situação muito difícil, é um caso muito extremo. Se ficou qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com todo mundo que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Até a próxima!